escuras. Ela pode ser uma igreja firme. Ela sempre vai ser uma igreja que não é abalada por nenhuma heresia que venha a ser pregada ou qualquer mentira que seja dita nos púlpitos por aí. É uma igreja que impacta o mundo. É uma igreja que comprometida com a palavra de Deus, comprometida com pessoas sendo salvas por meio da pregação do Evangelho, transformadas por Deus e agora viver uma nova vida. Essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja comprometida com a palavra do Senhor, a permanecer firmes em tudo que lhe foi dado, instruído pelos apóstolos ali. Eles tinham convicção da sua fé, eles tinham convicção de quem eles eram, eles tinham convicção do que Deus estava operando no seu meio. E eu lhes pergunto, amados, nós temos convicção da nossa fé dia após dia? Nós temos convicção do que Deus tem feito no meio da sua igreja? O maior milagre feito por Deus no meio da igreja de Atos não eram as curas, não eram os dons distribuídos, mas eram pecadores arrependidos para a glória de Deus, para viver uma vida santa. Versículo 42, olhando para esse versículo, nós podemos ver a vida dos crentes. Uma das maiores provas das suas conversões. Há algumas provas disso nas vidas também. Essas são as provas comuns da vida dos que servem a Deus. Quem não possui essas características, devemos pedir ao Senhor que toque o nosso coração e que transforme o nosso coração todos os dias. Algumas características quais são? O desejo de mais conhecimento de Deus. Essa era uma prova que a igreja de Atos era uma igreja verdadeiramente instruída, firmada na palavra do Senhor. Logo que alguém é firme na palavra e na doutrina, ela tem mais sede de buscar ao Senhor, de conhecer mais a Deus. O único meio de conhecermos a salvação, somente por meio da pregação do Evangelho e das Escrituras Sagradas. E se nós temos ela em nossas mãos, logo que foi pregado, que nós nos arrependemos, que nós nos convertemos, que nós viemos aqui e declaramos publicamente por meio do batismo que queremos servir de fato a Deus, nós queremos buscar mais a Ele por meio da Sua palavra. E como está a nossa vida espiritual? Eu sei, nós podemos nos encontrarmos fracos às vezes, entristecidos na caminhada, mas lembre-se do Senhor, por meio do Espírito Santo, renova o nosso coração a cada dia, por meio de buscarmos a Sua palavra, a vivermos a mesma vida que outrora vivemos no primeiro amor. Às vezes nós nos perguntamos, eu não sou mais o mesmo de quando eu me converti. Parece que eu lia mais a Bíblia, parece que eu orava mais, parece que eu vinha mais à igreja, parece que eu buscava mais a presença do Senhor. Pois é, ainda está em tempo de voltar às mesmas práticas. Ainda está em tempo de pedir ao Senhor que renove o nosso coração. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu nunca me senti assim. É claro que sim. Pecador como vocês são, já me senti pedir ao Senhor que renovasse no meu coração. E Ele tem fortalecido e renovado pouco a pouco, dia após dia. Então esse deve ser o nosso pedido, irmãos. Entre a comunidade cristã, o conhecimento de Deus, o desejo, o auxílio de um para com os outros eram características marcantes de uma igreja que nós queremos ser. Uma igreja que serviu de modelo. Outra característica é uma igreja que tinha sede de ir aos cultos, de participar, de estar aos pés do Senhor, de tomar a Santa Ceia. Era uma característica da igreja de Atos. E se observarmos bem, essa perseverança na doutrina estava ligada aos apóstolos terem cumprido aquilo que o Senhor Jesus exigiu deles. Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eles de fato ensinaram. E por isso que a igreja era firme. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, nós somos uma igreja que está caminhando, procurando ser firme e comprometida com a palavra de Deus. E logo que nós somos uma igreja que está procurando ser comprometida com a palavra de Deus, nós temos que nos lembrar
da garantia que Jesus nos deu, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos e estaremos com Ele eternamente. Onde foi parar essa esperança no meio da igreja? Pela igreja ser tão atacada por mentiras por aí, a igreja talvez tenha perdido essa chama que havia acesa no seu coração a respeito de quem Deus é, do que o Senhor Jesus Cristo é, do que Ele fez por nós e da promessa que Ele voltará para buscar a sua igreja. Não percamos a esperança, irmãos. Não deixe que apague no seu coração a vontade de buscá-lo por meio da sua palavra constantemente. O versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Na nossa alma haver temor não é um medo constante de Deus, não é um medo, não é um pavor. Haver temor é haver respeito, reverência, por saber quem é o nosso Deus. É um respeito e reverência por ir à presença do Senhor constantemente e reconhecer em adoração o que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso que nós temos no culto um momento de adoração, um momento de confissão, porque primeiro nós reconhecemos quem Deus é, em adoração a Ele. Depois nós reconhecemos quem nós somos, pecadores e necessitados da graça do Senhor para a salvação. Então esse versículo nos chama a atenção que o temor a Deus não é um medo intangível dentro do nosso coração, é respeito.